Esses homens estão na galeria dos heróis da fé. E eles não foram chamados de heróis da fé porque eles possuíam algum tipo de superpoder. Eles foram chamados de heróis da fé por conta da superação do dia a dia. Eu acredito de todo o meu coração na unção que está sobre nós neste ano. Nós temos a unção para chegarmos em lugares que nós ainda não tínhamos chegado, para vivermos uma vida que nós não tínhamos vivido. A conquista da terra prometida, repita comigo por favor, não é uma promessa vazia. Eu aprendi algo extremamente importante e eu levo comigo o tempo todo. Deus não blefa. Ele não promete algo e deixa de cumprir. Ele não fala que Ele vai te levar para um determinado lugar e na hora H Ele te abandona e diz, se vira. Quando Josué começou a liderar aquele povo em direção à terra prometida, o primeiro adversário, o primeiro desafio que eles tiveram que enfrentar foi Jericó. E nessa batalha contra Jericó, o Senhor já deixou muitas mensagens claras para o seu povo. Primeira delas, Ele não estava de brincadeira. Quando Ele disse que seria com o povo, de fato Ele foi com aquele povo. Segundo, repita comigo por favor, não existe nada impenetrável. Jericó era considerada uma fortaleza invencível, impenetrável. Poderia até ser, até o momento que a presença do Senhor chegasse lá. Existem problemas e batalhas na vida de muitos que parecem ser invencíveis. Existem problemas, batalhas, inimigos que parecem ser indestrutíveis. Não dá, não consigo, não posso, é difícil, é complexo. Até que o Senhor chegue nessa batalha. O Senhor deixou muito claro que aqueles homens não chegariam a lugar algum sem esforço e perseverança. Aquela batalha exigiria deles, tanto espiritualmente falando, quanto fisicamente falando. Eu acredito aqui, que todos já passaram por um momento, em que não sabiam o que fazer. Eu não sei que resposta dar. Eu não sei como agir, eu não sei como reagir. Eu acredito que todos, em algum momento, já estiveram nessa posição, que seria como se nós estivéssemos no escuro. As luzes estão apagadas, eu não sei por onde caminhar. E muitas vezes, vai fazer parte do processo que você vai ter que percorrer. O Senhor disse a Abraão, saia deste lugar. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu mostrarei. O Senhor não revelou qual seria o lugar. Quando eu não souber o que fazer, quando eu não tiver o discernimento de qual deve ser a minha postura, tenha isso muito claro dentro de você. Faça com uma qualidade melhor tudo aquilo que você já tem feito no dia a dia. Como assim? Deus não me deu uma direção clara. Aumente a entrega.
aumente a ousadia. Hoje, na parte da manhã, uma pessoa compartilhou algo comigo, e o que ela compartilhou reflete exatamente isso que nós estamos falando agora. Essa pessoa disse que o Senhor falou à consciência dela a seguinte frase: melhore o seu jejum. Foi uma cobrança clara a respeito do jejum. Não do de fazer o jejum ou não, mas melhorar a forma como você tem feito o jejum. Muitos não têm pecado por conta da direção, não têm falhado por conta da direção, têm falhado por conta da entrega. A direção é importante, extremamente importante. O Senhor deixou claro a Josué: não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Só que existem momentos que tão importante quanto as direções que o Senhor nos dá, é a força, é a intensidade que nós colocamos. Literalmente, se eu quero viver uma grande vida, eu preciso aprender a fazer tudo com uma qualidade, com uma entrega, com uma força muito maior em tudo. Um exemplo do meu dia a dia. Toda quarta-feira, de quarta para quinta, nós temos o projeto Casa Firme, ok? Quem já participou ou participa das orações da madrugada, como eu estou às 3 horas da manhã, levante as mãos por favor. Nem toda oração eu estou bem. Tem dias que eu fico muito cansado, porque na grande maioria eu emendo. Eu fico acordado até às 3 horas da manhã, a oração acaba, eu não consigo desligar, minha cabeça fica totalmente acelerada, e aí eu tenho que passar uma água no corpo, aí que eu acordo de vez. Mas faça sol, faça chuva, e vocês são as minhas testemunhas. Não importa como eu estou, eu entrego o meu melhor enquanto eu estiver naquele momento. Eu coloco força. E por que eu faço isso? Perder as minhas batalhas por conta da falta de força, eu considero uma grande tolice. Porque tem muitas coisas que, externamente falando, nós não temos o controle. As notícias vão chegar, algumas perdas podem acontecer, algumas coisas podem dar errado, mas o que sai de mim é 100% responsabilidade minha. Ninguém pode estar mais comprometido com a minha vitória do que eu. Tem uma passagem em que Davi diz algumas palavras que são muito importantes e muito impactantes. Não darei ao Senhor algo que não me custe. Não é simplesmente para questões materiais. Muitas vezes, a entrega de grande valor que nós vamos fazer, não é no quesito financeiro, é no quesito tempo, é no quesito energia. E entenda que algo de grande valor, esse raciocínio, esse ponto, não é estático. À medida que nós crescemos, aquilo que tem um valor elevado também cresce. Profissionalmente falando, você chega à igreja ganhando um salário de R$ 1.500. Para você dar algo de grande valor, é uma determinada medida. Você é promovido, você começa a ganhar um salário de R$ 10.000. Algo de grande valor já é de um nível elevado. Por intermédio da ação de Deus na tua vida, você abre as portas da tua empresa, você começa a faturar 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil reais. Uma medida elevada,
está em uma proporção completamente diferente neste nível. Mas o que acaba acontecendo com muitos, é que o Senhor tira muitos daqui, coloca aqui, mas as entregas continuam sendo iguais às entregas dali. Eu não acredito que muitos estejam falhando na questão da direção. Mas falta ainda aquele poder de decisão para colocar mais de si naquilo que estiver fazendo. Tem uma coisa que a nossa liderança bate muito conosco, que é o seguinte: tudo que você fizer tem que ter vida. Tudo. Não pode ser monótono, não pode ser morno, não pode ser mais ou menos, tem que ter vida. Quem aqui já teve a oportunidade de ser atendido por um vendedor que não tinha vida? Aquele vendedor que ele deu a entender que ele estava conversando com você sem querer conversar com você. Quem já passou por isso? Tem isso, tem aquilo. E quando você acha que ele está te acompanhando para tirar as tuas dúvidas, ele está no celular. Mas quando você conversa com alguém que tem vida, está cheio de energia, cheio de disposição. Não estou falando de acordar com o pé direito, de acordar bem. Eu estou falando de tomar a decisão de não entregar nada mais ou menos. É diferente. Pega esse exemplo e transfere para o seu relacionamento com Deus. Já parou para pensar que muitas entregas têm sido sem vida? Senhor, eu quero. Faz. Eu estou pedindo. Mas tem aqueles que vêm, vou usar uma expressão lá de fora, com sangue no olho, faca na caveira, com aquela força, com aquela entrega, com aquela ousadia, com aquela coragem. Isso é uma questão de decisão. Eu poderia abrir para vocês. Hoje não foi um dia que eu acordei no melhor dos meus dias. Hoje não é um dia que eu me considero com a energia à flor da pele. Hoje não é um dia que eu posso dizer, caramba, hoje é o meu dia, hoje é aquele dia extraordinário. E por que eu estou colocando tanta força agora? Para combater esse sentimento, para combater esse pensamento, para combater a forma como o meu corpo quer me puxar para um nível mais baixo. Eu não permito. Até porque, no dia a dia, nem sempre nós teremos as emoções favoráveis para fazer aquilo que é certo. E é por isso que eu tenho que romper. É por isso que eu preciso colocar força, eu tenho que me empenhar. Repita comigo, por favor. Grite mais alto. Grite mais alto. Grite mais alto. Grite mais alto. Espiritualmente falando, você tem que viver a sua vida desta forma. O gritar é apenas uma expressão. Coloque mais força. E olha como que são as coisas. Meu pai e minha mãe me ensinaram tanta coisa, desde menininho, desde novo. Desde quando eu consigo me recordar que eu tinha maturidade para receber algumas informações, eles já estavam lá, jogando informação, ensinamentos, direções. Eles já estavam plantando na minha mente, no meu coração. E eu me lembro de muito novo. Eu acredito que eu deveria ter... Quantos anos você tem? E você, Gabi? 13. Eu acho que com uns 10 anos, minha mãe disse assim: quando algo não acontecer, coloque mais força.
E se continuar a não acontecer, coloque ainda mais força. Olha como são as coisas. Ela me disse isso com 10 anos, e eu não me recordo dela voltar a repetir isso para mim. Mas ficou. Ficou gravado dentro de mim. Israel ficou marcado por ser uma nação extremamente inconstante. Ora buscava o Senhor, ora não buscava. Ora obedeciam, ora desobedeciam. Muitas vezes a inconstância, ela é reflexo, repita comigo por favor, de uma falta de foco e objetivo. Quando eu não sou focado, quando eu vivo a minha vida sem foco e eu não tenho objetivo, eu acabo me tornando inconstante. E qual que é o grande problema disso? A vida do inconstante não caminha. A vida não é um tiro de 100 metros. Ela é uma maratona. É uma corrida longa que requer entrega, renúncia, sacrifício. Existem vitórias que eu vou viver, que elas vão acontecer literalmente do dia para a noite. Mas existem vitórias que vão exigir um pouco mais de nós. Vitórias como a de Abraão, José, Davi, não foram vitórias que aconteceram do dia para a noite. E muitas vezes nós temos o pensamento de que de alguma forma, de alguma maneira, foi um pouco mais fácil para aqueles homens. Mas não foi bem assim. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus 11, versículo 34. Levante a sua voz, repita comigo por favor. Da fraqueza, tiraram forças. Na batalha, se esforçaram. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Esse versículo deixa muito claro que nem sempre foi mar de rosas. Se da fraqueza tiraram forças, em algum momento eles se sentiram fracos. Em algum momento todos nós vamos passar por aquela fase em que nós vamos nos sentir mais vulneráveis, mais desanimados, mais fracos. Muitas vezes algumas coisas vão doer mais do que o normal. Muitas vezes a nossa reação não vai ser aquela que deveria ser. Mas aqui nós vemos um grupo de homens que não esperou a vitória vir. Eles tomaram a decisão que eles alcançariam a vitória. Esses homens estão na galeria dos heróis da fé. E eles não foram chamados de heróis da fé porque eles possuíam algum tipo de superpoder. Eles foram chamados de heróis da fé por conta da superação do dia a dia. Acontece com todos nós. Gente, vai por mim, olha aqui, ó, presta muita atenção. Não é porque eu estou dentro da igreja que para mim é mais fácil orar do que é para vocês. Não é porque eu estou dentro da igreja, ou qualquer outro pastor, pastora, a bispa, inclusive, que algumas batalhas são mais fáceis do que a outra. De maneira alguma. Tem dias que, com muita sinceridade, eu me considero uma pessoa de oração, tá? Eu me considero. Mas tem dias que eu não estou com um pingo de vontade de orar. Tem dias que meditar na palavra, gente, parece que dói. Parece que o couro começa a doer. E é um incômodo, e você sabe que você precisa, e dentro de você... O que diferencia uma pessoa da outra? A capacidade de dar a resposta certa no dia mau. Porque o dia mau não é simplesmente o dia da derrota financeira, o dia da angústia, o dia da tristeza. Quando você não acorda muito bem espiritualmente falando, você está passando por um dia mau. Eu trocaria a palavra dia mau e colocaria o dia difícil. Nós conhecemos o resultado final de uma pessoa pela forma como ela age e reage nos dias difíceis hoje. Se eu vejo uma pessoa que ela não se abala, não quer dizer que ela está
por dentro sorridente, ela está literalmente resplandecendo alegria. Não estou bem, mas eu estou lutando, estou firme, estou me mantendo firme, estou me mantendo focado. Estou aqui lutando contra a minha própria carne, estou lutando contra os meus próprios sentimentos, eu vou vencer. Esses homens, eles tomaram decisões simples e ao mesmo tempo espetaculares, que levaram eles a viver uma grande vida. Eles acreditaram enquanto muitos duvidaram. Eles continuaram enquanto muitos desistiram. Eles lutaram enquanto muitos se acovardaram. Mas o que todos eles tiveram em comum, repita comigo por favor, força de vontade, que é alimentada por aquilo que nós acreditamos. Então o que falta para muitos é exatamente convicção. Convicção nada mais é do que uma certeza inabalável. Quando você tem uma certeza inabalável de que você vai chegar lá, de que você vai vencer aqui, de que você vai chegar naquele nível mais alto, você coloca força, porque quando você tem essa fé, acaba que entra na zona de interesse, e se está na zona de interesse, aí ninguém te segura. Pode reparar, ó, a tua vida pode estar mais ou menos, as coisas podem não estar caminhando do jeito que você espera, mas a área que pode estar um pouco melhor é aquela que está na tua zona de interesse. Quando tem zona de interesse, tem foco maior, você se desdobra, você faz. Então aqui nós vemos homens que literalmente se desdobraram, mas ficaram com aquilo que eles acreditavam. Eles lutaram, eles literalmente venceram a si mesmos, a carne, as emoções, os inimigos, as afrontas. O Senhor nos adverte a respeito da pouca força de vontade. Ezequiel 16:30 diz assim: como você tem pouca força de vontade. Uma das mensagens mais claras que o Senhor deixou após a vitória contra Jericó foi: perseverança, esforço, perseverança, esforço, perseverança, esforço. Provérbios 18:14 diz assim: a esperança, repita comigo por favor, e a força de vontade, levante a sua voz, ajuda um homem a vencer o quê? Como você se revela ao Senhor é a forma como Ele vai se revelar a você. Quando você vai com força, você vai com força, você vai com força, você vai com força, Ele te favorece, Ele te levanta. Mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida, ou na batalha, ou naquela situação, ou no casamento, ou na empresa. E aí ele é tomado pelos pensamentos de desistência. Talvez isso aqui não é para mim, talvez eu dei um passo precipitado, quando na verdade eu preciso de colocar força, eu preciso de força de vontade. 1 Reis 18 diz o seguinte: algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Por intermédio de uma oração de um homem, que a Bíblia descreve como sendo normal, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas emoções, parou de chover naquele lugar, naquela região. Mas antes de entrar no foco, no ponto principal, sabe o que eu acho mais incrível? Durante esses 3 anos, procuraram Elias, mas não puderam o encontrar. O Senhor estava escondendo Elias dos homens, repita comigo, e da crise. A crise não encontrou Elias. Isso já se repetiu em outros momentos na Bíblia? Já. A crise não encontrou Isaac. Enquanto tinha fome, ele estava lá colhendo 100 vezes mais. A crise não encontrou José, vacas magras. Todas as nações do mundo sofrendo com uma fome, com uma dificuldade terrível, e ele lá, resguardado, seguro, protegido no Senhor.
Quando você se esforça para entrar nesse lugar de dependência, de confiança, de coragem, diante do Senhor, Ele começa a te esconder das crises, dos problemas e dos inimigos. Tanto é que muitas coisas acontecem por aí, e quando as pessoas vêm nos perguntar, você viu, está sabendo? Muitas vezes o nosso posicionamento é, não sei, não vi nada. Aconteceu com você? Não, não aconteceu comigo. Muitas vezes você pode estar escondido de uma crise e você ainda nem sabe. A crise pode ter pegado pessoas ao redor, talvez a casa do teu lado está em pé de guerra e você não sabe. E poderia estar acontecendo com você, mas Deus está te escondendo. Quando Acabe o viu, disse, é você mesmo o perturbador de Israel? Aqui nós vemos um homem fazendo o que muitos infelizmente acabam fazendo, terceirizando a responsabilidade. Porque Acabe via Elias como responsável, como culpado do cenário daquele momento. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram imagens de Baal. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo contudo, repita comigo por favor, o povo contudo, ficou em silêncio. Em outras palavras, quem cala? Eles sabiam que eles estavam com culpa no cartório. Toda oscilação e instabilidade traz essa recompensa. Seca, falta de chuva, falta de bênçãos, falta de favor. E por conta dessa instabilidade deste povo, 3 anos e meio sem ver água. Por exemplo, estou olhando para o Marcelo. Marcelo, como que ficaria lá se durante 3 anos e meio não chovesse? Mas graças a Deus tem um homem de Deus plantado lá no meio. 3 anos e meio sem água, para a economia. Parou. Literalmente eles entraram em um cenário triste. Muito triste. E quando Elias veio ao encontro deles, Elias propôs um desafio. Então invoquem o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Normalmente o Elias é o bom exemplo para nós, correto? Hoje os profetas de Baal vão nos dar uma lição importantíssima. Eles têm o que nos ensinar? Tem e muito. Preste muita atenção. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam, ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado ou em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram, repita comigo por favor. Então gritaram ainda mais alto. Aqui nós vemos algumas características deste grupo, dos 450 profetas de Baal. Primeiro, aquele grupo de homens tinha uma fé incrível. Na direção errada? Completamente errada. Mas eles acreditaram. Tanto é, muitas pessoas acabam fugindo do desafio da vida, das batalhas da vida. Quando foi proposto um desafio para eles, de cara eles falaram, nós topamos. Por que eles concordaram?
Porque eles acreditaram. Eles tinham dentro dele: nós já vencemos essa batalha. Mal ou bem, eles não duvidaram nem por um segundo sequer. Segunda característica importantíssima, repita comigo: eles eram focados. Eles passaram um dia inteiro envolvidos com um projeto que eles acreditavam. Muitas vezes é difícil a gente manter um foco de meia hora, 40 minutos, 1 hora que seja. Na hora que a gente vê, pô, o celular está lá. Na hora que vê, conversa à toa está aqui. Na hora que vê, já parou de fazer aquilo que estava fazendo. Por exemplo, quem já se pegou meditando na palavra, e na hora que você viu, você pegou o teu celular aqui, e aí passaram-se alguns bons minutos, você parou com a meditação e começou a meditar no Instagram, por exemplo. Levanta as mãos, por favor. Já caí nessa falha. Aqui nós vemos um grupo que ficou lá. Eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo. Outra coisa importante que eles nos ensinam: 450 pessoas unidas num só propósito, um só espírito, concordância, todos envolvidos com o mesmo projeto. Olha que incrível. E por fim, nós acabamos de ler que eles gritaram ainda mais alto, não gritaram? Eles estavam dispostos a colocar ainda mais força. Gente, se esse grupo é um povo de Deus, ninguém segurava esses caras. Ninguém segurava esses caras. Eles teriam feito muito mais do que fogo cair do céu. Eles teriam feito coisas incríveis. Isso nos leva a uma passagem muito importante, que foi Paulo quem disse essas palavras: eu não luto como quem esmurra o ar. Não é aquele esforço em vão, porque o que eles fizeram aqui foi um esforço em vão. Aqui o que eles fizeram não iria levá-los a lugar algum. E como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas. Repita comigo, por favor: até sangrarem. Eles deram sangue por aquilo que acreditavam. O que sobrou para eles, muitas vezes acaba faltando para os homens e mulheres de Deus. A disposição, a entrega, a abertura que eles deram para fazer mais, se fosse necessário, tornariam eles muito poderosos. Mas eles tentaram e não levou a lugar algum. Eu vou compartilhar algo com vocês, e talvez isso sirva de exemplo para muitos. Você sabia que de tempo em tempo, eu preciso dar um tipo de choque na minha rotina? Eu preciso. Se você precisa ou não, eu não sei. Eu preciso. Eu tenho uma tendência ao comodismo de uma forma muito intensa, muito forte. De tempos em tempos eu preciso fazer algo que me tire daquilo que eu estou acostumado a fazer todos os dias. E por quê? Tudo aquilo que hoje é um desafio tem a tendência a se tornar confortável no dia de amanhã. Tudo aquilo que hoje me tira da zona de conforto, se eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 10, tem uma tendência a se tornar normal amanhã. E muitas vezes o que me deu uma determinada resposta naquela ocasião, não é o que vai me promover amanhã. O que mudou a minha história em um determinado momento, não é o que vai me levar para o próximo nível amanhã. O que custou alto, o que eu tive que pagar um preço muito caro ontem, hoje para mim já se tornou razoável. A própria história do jejum. Nós temos o nosso jejum de 7 horas, não temos? Gente, eu dou meu coração. Eu acredito no poder do jejum. Tem pessoas vencendo constantemente por intermédio dele. Mas se eu falar para você que para mim hoje o jejum de 7 horas é o suficiente, eu estaria mentindo. Um dia foi um desafio? Foi. Hoje se tornou razoável. Tanto é que eu já tive momentos em que o próprio Espírito falou assim, ó,
não para, continua mais um pouco, porque nessa medida já não dá mais, vai além. Não tem como. Eu preciso ter essa força de vontade, essa disponibilidade, esse compromisso com o meu crescimento, porque o grau de comprometimento vai definir o grau de dificuldade na minha vida. Quanto mais comprometido eu estiver, mais fáceis algumas coisas vão se tornar. Se coloquem de pé todos, por favor. Aqui nós vemos 450 homens que lutaram da forma que acreditavam ser a certa. Força de vontade não faltou, faltou a direção certa. Mas eles lutaram, eles se empenharam. Nenhum rompimento acontece dia após o outro, de um dia para o outro. Mas eu preciso ter essa disponibilidade, eu preciso gritar mais alto, eu preciso colocar mais força, eu preciso colocar mais força, eu preciso colocar mais força, eu preciso colocar mais força. Lembra daquela passagem no livro de Êxodo? Agora o clamor deste povo subiu a mim. Eu pelo menos tenho um entendimento que eles já estavam clamando antes. Mas por algum motivo, naquele momento o clamor subiu, antes não tinha subido. Será que algo não foi feito diferente? Eu não preciso voltar para a Bíblia, eu vou pegar a vida de vocês. Quem aqui já passou por aquele momento em que você disse assim, ó, antes eu já fazia, mas agora parece que o negócio está diferente. Levanta as mãos, por favor. Então vocês compreendem o que eu estou falando. Sabe, na sexta-feira passada nós falamos sobre perseverança. Eu entendi, até meditando nessa passagem de Josué, Jericó contra a nação de Israel, que até a perseverança, ela precisa ter progresso. A perseverança, repita comigo por favor, a perseverança precisa ser crescente. Chega um momento que fazer de novo é o suficiente. Chega um momento que eu não posso simplesmente fazer de novo. Eu tenho que fazer de novo, só que mais. Por isso, no último dia, 7 voltas, não uma única volta. A perseverança, ela tem que exigir. Eu tenho que ir, eu tenho que crescer, eu tenho que avançar. Se o Senhor não estiver me ouvindo, Ele tem que me ouvir, porque eu vou gritar, eu vou até Ele, eu vou colocar força, eu vou jejuar, eu vou dar o meu melhor, mas eu não vou parar, vou incomodá-lo. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus apareceu, o que ele estava fazendo? Pedindo esmolas. Mas quando o Senhor apareceu, ele decidiu que ele não iria mais viver de restos, de sobras das pessoas. Quando eu me contento com o nível baixo, é como se eu estivesse aceitando viver das migalhas, das sobras. Você não pode aceitar, você não pode tolerar. Aquele homem viu o Senhor passando, ou melhor, viu nada, ele nem via, ouviu, e ele começou a gritar, ele começou a agir a fé, ele começou a lutar, ele começou a agir, ele começou a lutar, ele começou a agir. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Tem pessoas que não suportam um banho de água fria. O banho de água fria é o suficiente para parar. Todo banho de água fria é uma oportunidade de você desenvolver a perseverança. O que seria o banho de água fria? Putz, não estava esperando, deu errado. Continua. Continua. Pensei em desistir. Esse não é o problema principal. O problema principal é o que você faz depois do pensamento. Porque esse pensamento, quem já pensou em desistir em algum momento, levanta as mãos, por favor. Olha como a gente não está sozinho neste mundo. Oh, nossa, me dá um alívio de pensar que não foi só eu.
Quando a Bíblia diz ireis, mas não pequeis, o Senhor deixa muito claro que o problema não é o sentimento, é a sua reação posterior. Tem dias que talvez você acorde com aquele pensamento, vou jogar tudo para o alto. Tá, pensou. O que realmente vai contar, vai definir o teu futuro, é o que você vai fazer a seguir. Esse homem viu aquele momento como o momento da vida dele, ele entendeu que era isso. Mas olha qual foi a reação dele. Ele, porém, o que está escrito ali? Projeta para eles, por favor. Ele, porém, o que ele fez? Colocou mais força. Ali não tinha muito que ele pudesse fazer. Eu acredito que talvez ele nem soubesse o que ele poderia fazer de diferente, mas o que ele sabia? Foi instintivo, vou fazer melhor. Gente, em tudo, eu posso entregar um presente para você, Márcio? Vai ser especial. Mas se eu preparar todo um ambiente, todo um momento, colocar numa embalagem extraordinária, se eu vier com mais do que um simples presente, eu melhoro a qualidade da minha entrega e eu também melhoro o que eu vou provocar dentro de você. Não sei como melhorar o meu casamento. Melhore aquilo que você já faz de bom no seu casamento e é inevitável. Gente, você planta diferente, a colheita é obrigatória, ela vai ser diferente. Talvez você está esperando algo mirabolante. E Deus está mandando essa mensagem clara para vocês. Filho, filha, vocês já estão na direção certa. Vocês estão na direção certa. Só preciso de uma entrega um pouquinho maior. Só isso. Não preciso de nada de novo. Eu acredito, vocês já estão na direção certa. Só precisa de um empenho, de uma dose de força, de ousadia muito maiores. E ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diante das afrontas, gritar mais alto deve ser a minha resposta. Diante das oposições, gritar mais alto deve ser a minha resposta. Diante das minhas tristezas, gritar mais alto deve ser a minha resposta. Dar mais. Eu consigo ir além, eu vou apertar, eu vou dar o meu melhor, eu vou gritar mais alto, mas eu não vou aceitar ficar na mesma vida, no mesmo lugar. O seu maior termômetro é o que está acontecendo dentro de você. Se você vê que você já não está conseguindo reagir, que o negócio está mais lento, acorda. Parece que eu tomei Red Bull. Vai por mim. Eu estou indo contra aquilo que poderia ter sido todo o meu dia. Estou brincando não. Acordei passado hoje. Mas aí que entra a vida consciente. Eu sei que eu não estou bem, então eu preciso colocar mais de mim. Eu sei que eu não estou tão firme, tão animado. Até porque eu não sei como que é para vocês. Normalmente a madrugada, para mim, as consequências dela não chega na quinta, chega na sexta. Sempre assim. Não entendo por quê. Quinta parece que eu estou normal, estou tranquilão. Na sexta, nossa! Mas eu estou dando o meu melhor. E eu estou até arrependido de ter colocado essa blusa, porque está me dando um calor aqui. Mas eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando o que eu tenho. Eu estou, assim, de todo o meu coração. Se eu tiver atingindo uma pessoa hoje, para mim valeu a pena. Mas eu não vou falhar nesse dia por me entregar os meus pensamentos, as minhas emoções. Não, eu vou perturbar o Senhor. Eu estou quase para pedir para aumentar o microfone, porque se eu cheguei no limite do meu grito, então a gente mexe no som e a gente vai colocar ainda mais força, mas as coisas não podem, eu não vou aceitar que continue da mesma forma. Então eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos e entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu não vou tolerar a mesma realidade, eu não vou tolerar a mesma realidade.
realidade, eu não vou viver a mesma vida, eu não vou viver os mesmos resultados, eu não vou me entregar às minhas próprias emoções, eu não vou me entregar aos meus próprios pensamentos. Hoje você pode não estar em um bom dia, mas tome a decisão que você vai se levantar com força, você vai terminar esse dia bem, você vai terminar esse dia por cabeça, você vai terminar esse dia entregando o seu melhor, e mudanças vão acontecer. Bartimeu, ele fez o Senhor parar, então declare isso: eu vou fazer o meu Senhor parar hoje. O Senhor vai parar, porque eu não vou parar. O Senhor vai parar, porque eu vou lutar, eu vou insistir, eu vou dar o meu melhor, eu vou entregar aquilo que é necessário, mas eu não vou me contentar, eu não vou aceitar essa ruína, eu não vou aceitar este caos, eu não vou perder essa guerra contra mim mesmo, eu não vou perder essa guerra contra os meus sentimentos. Não, Senhor, eu me levanto com poder, eu me levanto com autoridade, e esse esforço não é um esforço de tolo, não é em vão. Eu creio que eu vou colher medidas muito maiores, eu creio que eu vou colher medidas extraordinárias, eu creio, eu sei que o Senhor quer fazer uma grande obra, eu sei que o Senhor quer favorecer, eu creio que o Senhor quer levantar, eu creio que o Senhor quer fazer uma grande obra. Meu Deus, eu creio, o Senhor vai concluir aquilo que o Senhor começou no dia 1º de janeiro deste ano. Eu acredito em uma noite de conclusões. Eu não vou parar, Senhor, eu não vou parar de lutar enquanto o Senhor não nos abençoar. Levante esse povo, Senhor, mude a história de vida deste povo, mude a história de vida desses homens, dessas mulheres, mude a história de vida, meu Deus, de cada uma dessas famílias. Cada uma tem a sua batalha particular, mas hoje nós declaramos a nossa vitória sobre essas batalhas. Hoje nós declaramos as nossas conquistas, nós vamos avançar. Declare isso: nós vamos avançar, eu vou avançar, a minha família vai avançar, a minha empresa vai avançar, o meu lar vai avançar. Nós não vamos retroceder, nós não vamos retroceder. Não, 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 não. A tua caminhada é para o alto. Deus tem um lugar alto, um lugar grande, um lugar incomparável, e a decisão é sua. O grau do teu comprometimento vai definir o grau de dificuldade. Quanto maior a sua entrega, mais fácil vai ser a batalha. Então não pare, declare pela fé: eu creio, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é a garantia, é a certeza da minha vitória. O Senhor é a certeza de que eu vou progredir. O Senhor é a certeza de que eu vou para o próximo nível. Eu vou viver essa estação de glória, eu vou viver essa estação de crescimento, eu vou viver um tempo de grande progresso, eu vou viver o auge da minha vida a partir de agora. Qual é o auge? O auge financeiro, o auge familiar. Qual é o auge que você vai viver de hoje em diante? O melhor momento da tua vida não ficou no passado, é agora. O tempo das maiores alegrias não ficaram no passado, é agora. O tempo do teu progresso é agora, e só depende de você, do teu posicionamento. Quanto maior a sua entrega diante do Senhor, mais condições você dará dele colocar bênçãos infinitamente maiores nas suas mãos. É no dia mau que nós vencemos. Dar a resposta certa no dia bom é muito fácil. O que nos diferencia de fato é a resposta que nós damos no dia mau. No dia que nós não estamos bem, quando você se empenha, quando você luta, quando você acredita, é nesse dia que o Senhor te favorece de uma forma extraordinária. Não se entregue, não dê como perdido aquilo que o Senhor diz para você, que não está perdido. Ele vai restaurar, Ele vai restituir, Ele vai mudar o cenário da tua vida. Senhor, eu peço, entre com teu favor, entre com teu agir, entre com aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Meu Deus, do que eu não posso realizar, o que o teu povo não pode realizar, o Senhor tem poder para realizar, o Senhor tem poder para mudar, o Senhor tem poder para fazer, o Senhor tem poder para reverter, o Senhor tem poder para mudar por completo. Eu não estou falando de um pequeno crescimento, eu estou falando, Senhor, de uma mudança extraordinária, eu estou falando de uma transformação incrível, eu estou falando de uma reviravolta sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode vencer essa enfermidade, você pode vencer a crise financeira, você pode vencer os vícios, aquilo que no particular rouba a tua alegria, rouba a tua paz.
Você pode reaver a tua família de volta. Você pode recuperar aquilo que foi perdido. Você pode ter de volta o teu casamento. Você pode ter de volta os teus filhos. Você pode ter de volta tudo aquilo que em algum momento foi tomado de você. Basta você querer, basta você lutar, basta você acreditar, basta você se entregar, e o Senhor, Ele vai mudar a tua história de vida. Ele vai mudar, Ele fará uma grande obra. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu acho incrível como existem alguns exemplos na Bíblia que literalmente nos aproximam do nosso milagre. Quando o centurião romano teve a oportunidade de conversar com o Senhor, o centurião estava em um lugar, a situação que precisava ser definida estava em outro lugar. Quando o Senhor falou de acompanhá-lo até um determinado lugar, ele disse: não, basta uma palavra. Você tem fé para dizer isso? Senhor, basta uma palavra e a minha vida vai ser mudada. É uma palavra. Você não veio por algo estrondoso, você veio por uma palavra. Uma palavra é o suficiente para mudar a tua vida. Uma palavra que o Senhor liberar, e o Senhor vai tocar no coração de alguém que você precisa para alcançar aquilo que você deseja. É uma palavra, e essa enfermidade, ela vai retroceder. É uma palavra, e todas as portas que estiveram fechadas serão abertas. É uma palavra, e a sua família será restaurada. É uma palavra, e você verá o impossível acontecer. Uma palavra. Normalmente nós dizemos, nós estamos a uma oração de distância de vivermos aquilo que nós mais desejamos, mas hoje vai ser diferente. Nós estamos a uma palavra do Senhor de distância, de viver aquilo que nós mais desejamos. Diga isso: eu estou a uma palavra de distância, de viver aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu espero. Uma palavra. Já parou para pensar que muitos acreditam que está longe, e o Senhor diz: uma palavra? Muitos acreditam que estão talvez há anos daquilo que desejam, e o Senhor está falando uma palavra. Mas você tem que lutar, você tem que insistir. Você precisa acreditar. Olha para mim com muita sinceridade e abertura no seu coração. Se você desistiu de algo, não desista. Por quê? Ninguém luta por aquilo que já desistiu. E se você não lutar, Deus não pode fazer. Não desista. Poxa, mas até agora eu não vivi. Não importa, agora você vai viver. Eu digo isso para mim todos os dias. Eu estou mais perto do auge da minha vida do que eu jamais estive. Eu estou mais perto daquilo que eu mais desejo, como eu nunca, jamais estive. Por que me anima tanto muitas vezes a próxima oração, o próximo trabalho, o próximo culto, o próximo jejum? Porque eu acredito que, espiritualmente falando, são passos que eu estou dando em direção àquilo que eu mais desejo. E isso eu não estou falando porque eu estou no altar. Quando tem a oração, eu estou aqui embaixo, você me vê passando no corredor, e eu grito com a minha alma, porque eu acredito. Eu preciso acreditar, porque se eu não acreditar, eu não vou viver. A história de vocês, quantos milhões era a dívida? 3 milhões. Eu já perguntei isso antes, vou perguntar de novo. Como que você paga uma dívida de 3 milhões? Só tem duas formas. Ou você tem 3 milhões. Quem tem 3 milhões aí? Então ninguém pagaria uma dívida de 3 milhões. Ou você faz o Senhor parar. Vocês fizeram o Senhor parar. Hoje de manhã tinha um rapaz aqui na igreja, e ele se pronunciou durante o culto. Ele falou algumas coisas. Ele alcançou uma vitória de uma batalha que durou 17 anos. Sabe o que é 17 anos lutando?
E para quem esteve aqui hoje de manhã, são testemunhas. Ele disse o seguinte: é fácil lutar quando você vê as coisas acontecendo. Difícil é lutar depois que você lutou por algumas semanas e nada aconteceu. 1 ano e nada aconteceu, 5 anos e nada aconteceu, 10 anos e nada aconteceu, 15 anos e nada aconteceu, 16 anos e nada aconteceu, no 17º ano aconteceu. Só que uma coisa é fato, a cada nova luta ele estava mais perto de viver aquilo que ele desejava. E a vitória dele está ligada a alguém que ele ama e ama muito, que também está ligado a um problema sério, grave, judicial. Mas olha como que são as coisas. O mesmo juiz que liberou uma sentença negativa, condenatória, foi o juiz que liberou as palavras de liberdade, de vitória, de grandes definições para a mesma pessoa. Sabe por que isso aconteceu? Provérbios. Repita comigo, por favor. Quem dá a última resposta, a última palavra, é o Senhor. É Ele. 17 anos. E sabe o que ele disse aqui na reunião? Todos os dias eu precisava colocar um pouco mais de força, não era na mesma medida. E de fato nós víamos. O Guilherme, a minha família aqui são testemunhas. Faça sol, faça chuva, ele estava aqui. Faça sol, faça chuva, nas madrugadas ele está ainda aqui. Ele não parou. Tem uma coisa gravada no seu coração: o plantio é uma escolha, a colheita é obrigatória. Se a tua colheita foi extraordinária até agora, mesmo que você não tenha visto nada acontecer, a colheita é obrigatória, vai chegar. Vai chegar. Aqueles cultos que você participou, com aquele pensamento talvez, acho que foi em vão, não foi em vão. Deus anotou lá no caderninho dele e depois você vai ser recompensado por conta disso. Cada jejum, cada renúncia, cada choro, cada entrega no teu particular, quando você estava lá no íntimo, ninguém estava vendo, mas você estava lá dando o teu sangue, dando o seu melhor, o Senhor anotou e Ele vai te favorecer, Ele vai te levantar. Declare isso em oração mais uma vez, fale: antes que o ano termine, eu vou terminar com as minhas vitórias, eu vou receber as minhas vitórias, eu vou receber aquilo que eu mais desejo, não importa quanto tempo já se passou, eu termino este ano por cabeça, um mês atrás do outro, é uma vitória atrás da outra, a cada novo mês, declare isso, a cada novo mês, um novo testemunho, a cada novo mês, uma nova vitória, a cada novo mês, um novo avanço, a minha vida não vai parar de progredir, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou viver essa glória maior, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas, mais do que a palavra, que esse Espírito tenha impregnado cada um dos corações, que o teu povo saia daqui decidido a colocar mais força, todo santo dia. Senhor, se existe alguém que está desanimado, fortalece o espírito dessa pessoa, levante o espírito dessa pessoa, favoreça o espírito dessa pessoa, porque ninguém se levanta na vida se não conseguir se levantar espiritualmente. Então que o Senhor levante-os, fortaleça-os, que eles vivam essa glória muito maior. Meu Deus, eu oro por questões amarradas, eu oro por questões travadas, em nome do Senhor Jesus, sejam desamarradas, sejam destravadas agora. Eu declaro, vai fluir. Eu declaro, aquilo que você tem buscado vai fluir, vai caminhar, vai frutificar. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai terminar este semestre com uma boa nova, com testemunho a contar, com uma vitória concreta, e no segundo semestre você vai viver aquilo que você nunca viveu. Você vai testemunhar a glória do Senhor em um nível que você não tinha testemunhado. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro, assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus. Senhor, me levante,
eu ergo a minha voz, hoje eu me levanto para nunca mais cair. A vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha. Em nome do Senhor Jesus, você crê nisso? Então assim será.